terceiro ano, vamos começar mais uma vez a nossa aula de História. Estava com saudade de vocês. A cidade em que se vive. Vamos aprender um pouquinho sobre a cidade. Onde você mora? Vamos falar um pouquinho sobre as cidades? Conservar a memória, cultura, né? A memória cultural da nossa cidade. É muito importante a gente conservar as memórias, né, cultural da nossa cidade. E aí, você sabe o que é memória cultural? Vamos aprender um pouquinho? Antigamente, a estrada de... Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre as memórias culturais e vocês vão aprender um pouquinho sobre elas. O que é? No caso, aqui, vamos falar um pouquinho sobre a Avenida Caxangá, que também é uma forma de conhecer a paisagem, conhecer alguns símbolos, não é? E algumas memórias culturais, tá certo? Esse é um exemplo. A antiga estrada, a entrada de Caxangá, era uma das saídas da cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Nela havia muitas propriedades rurais e engenhos para a fabricação de açúcar, produto da região. Hoje ela se transformou na avenida, né, que hoje é chamada Avenida Caxangá, e a paisagem antiga desapareceu. Então nós vamos observar essa paisagem. Veja do lado aí como ela era antes. Tinha muitas plantação, muitas árvores, né? Tinha fazendas, plantação de cana-de-açúcar. Então, a saída do Recife era por aí. Então, tinha muitas fábricas, muitas indústrias. Veja a diferença. E hoje, nós estamos vendo, né, numa visão do alto, como ela é. Hoje temos muitos prédios, quanta diferença. Então, isso aí, essas fotos que vocês estão observando, se chama-se memória cultural. Quando a gente vê fotos dessa forma, que passa na televisão, que eles botam em jornal, que aparece nas revistas, podemos chamar memórias culturais. E também podemos encontrá-las nos museus, nas bibliotecas. Os lugares de memória, com o passar do tempo, as cidades, o campo se modifica. Com isso, muitos edifícios e objetos antigos precisam ser conservados. Eles são importantes para a história. Através destes edifícios que são lembrados as características do lugar. Aqui em nossa cidade nós temos vários exemplos, né, desses lugares, dessas memórias. Temos o exemplo da Fábrica Rosa, que hoje é o Comercial Rosa, que é lindo, né? O prédio é lindo. Temos a Prefeitura, que é uma memória viva, né? A gente tem a memória... Perdão, gente, memória viva não, que é uma memória cultural. Temos o Cristo Rei, que também é uma memória cultural. Temos o Doroteia, que é um prédio bonito, que também é uma memória cultural. E temos vários outros, mas vamos ver alguns exemplos. Aí, um lugar de memória que depois foi se modificando, né? Mas ele se modifica apenas com as cores, né? Ninguém modifica ele porque ele está contando parte da nossa história. Então, temos a Peixe, que hoje ele abriga várias coisas lá, né? Temos várias indústrias, pequenas empresas, e temos também lá a Feira Livre, que está lá dentro da Peixe. Então veja que cada ano, tempos em tempos, se modifica, tem uma cor diferente, mas ela continua do mesmo jeito. Temos também, né, aí logo abaixo, onde a estação ferroviária. Olha lá como era antigamente, né, as pessoas lá e como ela é hoje. Eu não me recordo como é que está a cor dela nesse momento, mas essas daí são fotos, né, que contam as memórias
que conta as memórias do lugar onde vivemos. Estátuas também e monumentos que homenageiam pessoas, acontecimentos do passado que foram considerados importantes para a história de uma cidade ou de um país. Nossa história é construída por todas essas pessoas que vivem numa sociedade. Não só são os movimentos e as construções que são marcadas pelo passado, que marcam os passados, mas também as pinturas, os livros, as revistas, histórias, relatos. Quantas histórias, quantos livros? A nossa cidade é repleta de história. Basta você pesquisar em livros, em atas do passado. Temos muitas atas por aí pela cidade que podem ser pesquisadas. Algumas pessoas na nossa cidade têm atas do passado que você pode ler e você vai conhecer um pouquinho do nosso passado, um pouquinho da nossa história, da história aqui de Pesqueira, que é uma história que também teve muito sofrimento, mas que aí é um documento cultural, são memórias culturais, que você pode examinar esse tempo. E aí nós podemos observar alguns monumentos que homenageiam algumas pessoas, né, e algumas coisas aqui da nossa cidade. Temos o busto de José Araújo, temos a entrada aqui da nossa cidade, né? Temos duas entradas, né? Eu trouxe aí a foto de duas entradas, que são alguns monumentos da nossa cidade. Observe aí, eu acredito que vocês já viram essas memórias. Também, aqui no Brasil, as memórias ficam guardadas em museus. Nem sempre as grandes cidades conservam seus patrimônios. E muitas construções elas são destruídas para dar lugar aos novos edifícios. E aí a sociedade ela não protege o que são seus patrimônios históricos. E muitos, para tentarem proteger esses patrimônios, eles transformam esses patrimônios em escolas, em faculdades, em museus. Por exemplo, nós temos um local que era o antigo açougue, que hoje é a faculdade. Então, é uma forma de proteger um monumento, uma memória nossa, tá certo? Então, são coisas que a gente tem que aprender, né? Temos também aqui na nossa cidade algumas memórias, né? Que é o Museu do Doce, que fica lá no Comercial Rosa, que tá aí a foto para vocês observar. E temos aí outras fotografias do Museu do Homem do Nordeste, que fica lá no Recife, e outro que é o museu lá no Recife também, que guarda histórias nossas, não é isso? Então, essa é uma forma de contar a nossa história. Então, a professora vai passar várias atividades e eu acredito que, de certa forma, eu ajudei vocês a conhecer o que são essas memórias, tá certo? Então, um grande beijo para vocês e até a próxima aula.